Cara, eu acho que a gente consegue... Bom, primeiro de tudo, assim, num ponto mais... Se a gente for falar de uma coisa mais básica, nós somos um grupo, hoje um grupo, que surge originalmente da internet, né? Então, vamos lá, eu não sou formado em comunicação nem nada desse tipo, mas mesmo assim já consegui fazer umas paradas que, para mim, inclusive, são muito impressionantes. Então, alcançar esses lugares, assim, do ponto de trazer o ponto de vista da internet para a jogada, eu acho que tem a ver com isso que eu tô falando, tá? E uma outra coisa, cara, é que eu sinto que a gente consegue ser, se a gente quisesse, a gente poderia ser mais honesto na hora de comunicar, na hora de dar uma notícia, ou assim, não tô falando de não ter viés, estou falando de ser claro, de ser honesto, sabe? De que a tua audiência saiba por que você está falando isso que você está falando, sabe? Da maneira mais honesta, eu nem tenho outra palavra, mais honesta possível. Então, vai nesse sentido, cara, vamos trazer a internet para a jogada. Esse daqui é a galera original da internet que começou fazendo isso e tá mexendo esse mercado ou esse ecossistema. E, cara, eu quero falar a verdade. Eu queria ter a conversa mais humana e real possível. Além de, assuntos como, uma das primeiras coisas que a gente fez como Flow para expandir o mercado dos podcasts foi colocar outros pontos de vista que não necessariamente o nosso. E a gente começou com mulheres, né? Então, amplificar vozes também faz parte do nosso DNA. Então, não necessariamente apenas em podcasts. Ora? Essa é uma questão que, para mim, ela ficou um pouco no passado pela escolha que eu fiz. Eu escolhi, cara, fazer o que eu sei fazer do melhor jeito que eu acredito que dá para fazer. E, nesse sentido, eu abro mão de um monte de coisa. Eu abro mão de um monte de dinheiro, por exemplo. Eu abro mão de, às vezes, pessoas que sentariam na minha mesa e não sentam, porque aquela conversa não é totalmente controlável, sabe? Então, a escolha de manter o Flow Podcast respeitando a essência dele me afasta de um monte de coisa, mas me traz um monte de benefício. Por exemplo, eu tô aqui falando sei lá, de ser um artesão, tô aqui falando do que o Grupo Flow se tornou, ou de relevância, né? Então, cara, eu acho que essa escolha, vir para esse lado de fazer o que eu acredito que eu sei fazer, é o que eu quero dizer com ser autêntico. E nesse sentido, eu não preciso me podar e não falar de assuntos. O que eu aprendi ao longo da jornada é que, já que eu não me considero um monstro, eu posso falar o que eu quiser, desde que eu tome um cuidado para que isso seja claramente entendido, sabe? Eu acho que a principal... Bom, o meu objetivo número 1 nesse sentido aí é fazer com que as pessoas tenham cada vez mais pensamento crítico. Porque eu acho que o pensamento crítico faz a gente escolher melhor quem tá nos representando, né? Então, cara, nesse sentido, eu fico esperançoso com uma geração nova, né? Então, eu tenho bastante esperança nessa galera nova, mas o meu papel nesse jogo cara, é tentar fazer com que as pessoas desenvolvam um pensamento crítico. Porque, assim, pode ser até um pouco juvenil isso, mas eu realmente acredito que é isso que tem o potencial de mudar a forma como as coisas funcionam, sabe, de uma forma mais rápida, assim, mais eficiente até. Se você sabe, você é consciente do que você está fazendo, qualquer decisão é melhor, né? Se você tem as informações para decidir, toda decisão é melhor, né? Então, sei lá, pensamento crítico é meu papel nessa história.